Olá pessoal, estou aqui autografando o livro, muitos já foram, vários ontem, então aqueles que estão preocupados que o livro não saiu já está indo a caminho. Mas eu vim aqui falar, já que eu estava fazendo as dedicatórias, eu me dei conta de, estou apanhando de graça, porque ontem eu questionei a competência do Supremo para julgar esse processo, Bolsonaro, etc. Não estou inventando porra nenhuma. Vamos lá, casualmente estou aqui fazendo dedicatória e lendo no capítulo da competência, o que eu explico, que a competência prerrogativa de função, ela tem que ser trabalhada junto com as regras de conexão e continência. Então, se você tem prerrogativa de função e pratica o crime junto com o particular, a conexão manda reunir. Neste caso, a pergunta é, será que tinha que reunir tudo no Supremo? Eu já questionei a competência do Supremo lá atrás, quando investigou pessoas que não tinham prerrogativa. Neste caso, um dos acusados é deputado federal. O detalhe é o seguinte, o próprio Supremo, na ação penal 937, limitou horrores a prerrogativa de função, legislou em matéria penal e criou regras, sabe, de que o crime tem que ser praticado por quem tem pelo detentor do cargo, enquanto detentor do cargo, ou seja, durante o exercício, tem que ter relação com o cargo, e se ele perder o cargo, ele perde a prerrogativa. Quem diz isso não fui eu, é o Supremo na ação penal 937. Depois disso, detalhe importante, nós ainda temos aqui, ó, no famoso caso Aécio Neves, que é o inquérito 4506, aonde o Supremo reafirmou a jurisprudência do próprio Supremo no sentido de que a regra é o desmembramento. Desde o mensalão, o Supremo não quer mais, ou pelo menos não queria mais, julgar quem não tivesse prerrogativa de função. Deixou muito claro isso, o mensalão foi uma lição e o Supremo resolveu então legislar nessa matéria para dizer, não tem prerrogativa, ou perdeu a prerrogativa, cessou o cargo, não fica mais aqui, vai para o primeiro grau. Aí, inclusive no inquérito 4506, o Supremo reafirma a regra do desmembramento, então os particulares vão para o primeiro grau e fica só o detentor de cargo lá no Supremo. E ainda disse, olha, a regra é a separação, desmembramento, a não ser nos casos em que os fatos estejam de tal forma imbricados que a separação prejudique as investigações, porque a regra é a cisão. Foi o Supremo que afirmou isso. Foi o Supremo também quem afirmou que a regra era o princípio da atualidade do exercício da função. Então, assim, se o Supremo resolver mudar a regra do jogo no meio do jogo, ok. O que eu critico só é essas regras à la carte, que vai mudando conforme o vento. Outra coisa também importante, próprio Supremo, no HC 232627, que não terminou o julgamento ainda, resolveu mudar de novo o entendimento, para resgatar uma visão antiga que já tinha sido superada, e o Supremo vai entender então, se predominar essa posição, de que a manutenção, a regra agora vai ser a manutenção da prerrogativa de foro, mesmo após cessado o exercício do cargo ou função, sem que exija o encerramento da instrução. O julgamento foi suspenso, ministro Mendonça. Então, o que ele está dizendo? O Supremo está dizendo que pode novamente mudar para entender que se o processo começa e depois a pessoa perde o cargo, o processo continuaria no Supremo para evitar o sobe e desce, para evitar o chamado efeito gangorra ou efeito elevador. Então, assim, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Eu explico essas matérias já há muito tempo, faço a crítica, e o problema é a falta de regra clara, de um critério claro. Todo critério tem que ter um preço a ser pago, que é a coerência. Então, se antes reunia todo mundo, que é o normal da conexão. Aí o Supremo começa a dizer, não, eu só quero ficar com quem tem cargo. Depois o próprio Supremo vem e diz, se perder o cargo, eu não te quero mais. E não basta só ter cargo, o crime tem que ser em razão do exercício do cargo, etc, etc, que é a ação penal 937. Reafirma dizendo que os particulares cinde. Óbvio que quando eu dou uma entrevista e digo, ei, o Supremo não é competente não, já não era lá atrás, e pelo entendimento do próprio Supremo, não tem por que ele julgar ex-presidente, ex-alguma coisa. Entenderam? Então, em suma, se agora entenderem que vai continuar, maravilha, eu vou revisar minha posição. Mas se existe falta de coerência aqui, não é minha. A falta de coerência é exatamente essa oscilação de humor do Supremo que não é boa para ninguém. Depois, com relação à suspeição do ministro Alexandre, cara, tudo que a gente falou e escreveu, todo mundo sobre o juiz das garantias, para dizer que o juiz que é chamado a tomar decisões, pré-julgamentos, não é uma questão de bondade ou maldade. Tá na cara que o ministro Alexandre foi chamado a tomar várias decisões. Eu nem tô falando da postura dele na delação premiada, que me parece absolutamente incompatível com o sistema acusatório. É evidente a contaminação, é o imenso prejuízo que decorre dos pré-juízos. O que eu falei é uma suspeição que todos nós sempre alegamos para sustentar o juiz das garantias. Vamos ser coerentes, é isso.